Estou recebendo aqui no estúdio, com bastante alegria, doutora Ana Paula Ferraldo. Ela vem falar do livro Santo de Casa Faz Milagre, Criança Autista, e também vamos aproveitar para falar sobre comportamento de crianças, redes sociais, tudo. Ana Paula, bem-vinda. Muito obrigada, Milton, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Doutora, como é que surgiu a ideia de escrever esse livro? O livro, eu escrevi ele voltado para as famílias. A gente tem, Hamilton, vários livros que explicam sobre o autismo, tudo, mas de uma linguagem muito técnica, que às vezes até profissionais da saúde, que não são especialistas na área, têm dificuldade de entender. E não tinha um livro ou alguma coisa de fácil acesso, mas em uma linguagem simples, que uma família que não é da área médica, nada, um leigo do assunto, conseguisse entender e tivesse as orientações básicas para saber lidar com o filho em casa. Então a ideia saiu disso, tanto que o título é Santo de Casa Faz Milagre, que é o pai, a mãe e a família, né? Então eu trouxe esse livro, que é uma inovação no mercado literário, no sentido de ser uma linguagem extremamente simples, para que todos consigam compreender e entender em um tema que é muito complexo. Né? E pelo que as famílias estão lendo, que as mães estão lendo, o retorno que a gente está tendo, é exatamente isso. Todo mundo fala, o livro é muito simples, ele flui, a gente consegue ler ele rápido, entende. A intenção era essa mesma. Doutora Ana Paula, didaticamente eu gostaria que a senhora explicasse o que é o autismo, quais são os sinais que a criança apresenta e como os pais devem lidar. Sim, de um ponto de vista geral, o que é o autismo? O autismo, ele é um transtorno do funcionamento cerebral. Por que a gente fala que é transtorno? Porque traz prejuízo, né? Muita gente fala assim, todo mundo é um pouco autista, porque é um pouco tímido, é um pouco retraído, ou tem uma hipersensibilidade, não gosta de lugar com muito barulho, mas, na verdade, precisa trazer prejuízos graves para a vida dessa pessoa, para a gente considerar um transtorno. Senão é só uma característica da personalidade dela. Então, é um transtorno, né, do sistema nervoso central, caracterizado principalmente por duas coisas. A primeira é a dificuldade de interação social e a segunda é interesses muito restritos. Então, quem é autista tem que ter obrigatoriamente uma dificuldade de interação social. Essa dificuldade de interação social, Hamilton, ela pode ir desde uma pessoa que não fala nada, que é aqueles autistas não verbais, até pessoas que conversam super bem, tudo, sim, fizeram faculdade, são formados, casados, tudo, mas não conseguem iniciar um diálogo, não conseguem manter uma conversa, aquelas pessoas que respondem tudo de forma monossílaba. E aí, tudo bem? Foi tudo bem no final de semana? Foi. A conversa acabou aí, né? Ele não consegue manter o diálogo. Mas essas características também podem ser comuns em crianças antissociais que são autistas, né? Desde que não tragam prejuízo. Às vezes, o autista, ele vai ser assim, eu vou diferenciar de uma criança que é tímida, e aqui a gente está falando tanto de criança como de adulto, porque o autismo, a pessoa já nasce autista e ela vai ser autista a vida inteira. Um tímido, vamos imaginar uma criança, um adolescente que seja tímido. Ele chegou na classe no primeiro dia de aula. Ele não vai falar com ninguém. Ele vai ficar mais quietinho no canto dele, ele tem dificuldade para iniciar um diálogo, para puxar uma conversa, tudo. Mas sempre tem aquele que é mais espivitadinho, que é mais simpático, mais extrovertido. Esse vai chegar, vai puxar conversa. O outro amiguinho vai chegar e vai, senta aqui do meu lado, como é que é o seu nome e tal. No segundo dia, ele já vai ter mais ou menos a referência daqueles que puxaram conversa com ele no primeiro dia. Passado uma semana, ele já tem um grupinho de amigos dele. Esse é o tímido. O autista, ele vai estudar do pré ao terceiro colegial, com a mesma turma, e vai ter pessoas que ele nunca vai nem ter falado. Não muda, é um padrão fixo. Todos os dias ele não consegue iniciar o diálogo, todos os dias ele senta no mesmo cantinho da classe. O jeito que essa pessoa funciona é assim, ele não consegue, não é uma fase que passa, entendeu? O que diferencia é muito isso. Estamos conversando com a doutora Ana Paula Ferraldo sobre o livro que ela lançou, Santo de Casa Faz Milagre, com criança autista. Nós temos um caso aqui em Botucatu, porque o autista é muito focado no que ele faz, né? Sim, é o interesse restrito, é a segunda característica. Ele foca naquilo e é aquilo, e ele tem muita dificuldade de lidar
com qualquer coisa que saia do que a mente dele planejou. Mas, por exemplo, ele pode profissionalmente se dedicar a uma profissão e ser um brilhante profissional. Com certeza, Nós pode. temos o caso aqui do Pedrinho, que é o pianista de 12 anos, né? Que se apresentou agora, 2 meses atrás, com o maestro João Carlos Martins, lá em São Paulo. Sim. Foi aplaudido de pé e o maestro falou que o talento do Pedrinho lembra o maestro na idade dele. Então, assim, o Pedrinho é um exemplo. Ele focou no piano e provavelmente vai ter uma carreira brilhante. Eu acredito que o Pedrinho ainda seja um outro caso, né? No caso do foco, eu vou explicar o caso do Pedrinho também. No caso do hiperfoco que você está dizendo, né? As pessoas autistas, de um modo geral, elas tendem a ter hiperfoco. Esse hiperfoco, ele pode ser desde uma cor, tudo azul, tudo vermelho, tudo rosa, só come coisa amarela. Ele não vai deixar de comer o morango porque ele não gosta do gosto do morango. Ele não come porque não é amarelo, o melão ele come. Entendeu? Que é um hiperfoco que não vai impactar em nada, nenhuma profissão, em ser bem sucedido. Pelo contrário, pode até atrapalhar ele. Como ele pode ter um hiperfoco, vamos supor, em nave espacial e ser um excelente astronauta, um engenheiro da NASA, uma pessoa super bem sucedida porque ele transformou o hiperfoco dele na profissão dele. Nisso sim. Mas não são todos os hiperfocos que permitem isso, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. No caso do Pedrinho que toca piano, muito provavelmente ele tem autismo e ele tem uma outra condição associada que é altas habilidades. Altas habilidades é superdotação. Altas habilidades e superdotação, a diferença é muito pequena entre um termo e outro, a gente considera tudo mais ou menos a mesma coisa. Então, ele tem a dificuldade de interação social, ele tem um interesse restrito, que pode ser que ele só se interesse por música de piano ainda, e isso pode dificultar muito ele em uma escola, em uma festa junina, em uma festa de Natal, pode dificultar ele na aprendizagem de matemática, português. Ele tem prejuízos com isso por só aceitar música clássica de piano. Imagine uma criança dessa que vai... sei lá, numa festa junina mesmo, ele não suporta ficar naquele lugar, porque não é aquela música que ele quer que toque. Então, mesmo Mas sendo... tem umas músicas também que a gente não aguenta, de né? matar, nem eu aguento. Nem eu, né? Mas, assim, traz um prejuízo. E ele tem uma extrema facilidade para tocar piano. Isso vem das altas habilidades e da superdotação, não é do autismo. O autismo, ele pode estar associado à deficiência intelectual. Então, o autista pode ter um comprometimento da inteligência. Ele pode ter uma inteligência normal, tá? Ser o autista com as características próprias do autismo, mas com capacidade de aprendizagem, tudo. E ele pode ter altas habilidades. Quando o autismo vem associado tanto à deficiência intelectual como às altas habilidades, a evolução é mais difícil, é pior. Muita gente fala assim, mas ele é super inteligente, ele consegue tocar piano, tocou com maestro, tudo. Mas a gente tem que pensar que é uma criança de 12 anos de idade. Como que essa criança de 12 anos de idade, que estuda Mozart, Beethoven, Bach, o dia inteiro, vai se relacionar com os amiguinhos de 12 anos de idade na escola? Então, no meio social dele, ele se sente sozinho. Porque é muito difícil de ele encontrar alguém que as ideias batem, né? Que fale da mesma altura dele, da mesma profundidade que ele sobre os assuntos. Molecada de 12 anos de idade está preocupado se o Corinthians ganhou do Palmeiras, né? Joguinho de videogame, coisas que para ele são muito fúteis, né? Então ele não tem paciência para interagir. Então, além do autismo trazer uma dificuldade de interação social, as altas habilidades faz com que a pouca interação que ele consiga ter ainda seja fútil. Então, vai dificultar ainda mais essa interação dele. Com quem que ele vai interagir bem? Com o maestro, que tem 70 anos de idade, 60 e poucos anos de idade, e que daqui a pouco ele vai olhar e vai falar assim, quem são meus amigos? Quem que quer conviver comigo? Né? Quem que vai ser minha namorada, minha companheira? Porque ele só tem amizade com pessoas muito mais velhas que ele. Então, por mais bonito que seja, por mais lindo que seja, traz sofrimento e piora o quadro de isolamento social. Nossa. E aí tem que ter um acompanhamento psicológico ou psiquiátrico. Acompanhamento psicológico e orientação da família. Sempre que eu tenho pacientes no consultório com características de altas habilidades,
As altas habilidades, superdotação, ela pode ser para a escola. Então, são aquelas pessoas que tiram 10 em tudo, né, que são super bons alunos. Né? Ela pode ser voltada para a música. Então, uma pessoa que tem superdotação pode ir mal na escola? Pode. Ele pode ter muita dificuldade com matemática e tocar piano com 12 anos de idade absurdamente bem. Ele pode ter altas habilidades para dança, ele pode ter altas habilidades para pintar quadros, para cozinhar. Às vezes a gente vê criança com 9, 10 anos de idade fazendo pratos elaboradíssimos, que você fala, nossa, mas é um chefe de cozinha que faz isso. Né? Ele tem uma habilidade fora da média para aquilo. Então, as altas habilidades podem ter várias nuances. Só que todas elas trazem dificuldade de interação. Porque vamos dar o exemplo dessa criança que cozinha absurdamente bem. Ela vai chegar para o amiguinho da escola de 8, 9 anos de idade e vai perguntar qual tipo de glacê que ele usa, qual a temperatura que ele tempera o chocolate para fazer o ovo de Páscoa. Aí o amiguinho vai virar e vai falar assim, mas que temperatura? Que temperar chocolate? Não sei nem o que é isso. Então não tem assunto para conversar. Eu nunca tinha parado para pensar por esse lado. Não tem assunto. Então, o que eu oriento a família? Lógico que a gente vai incentivar essas altas habilidades, porque é uma tendência natural dessa criança, mas tentar também manter a socialização com os amigos da mesma idade. Então, convidar para ir em casa, né, marcar para sair todo mundo junto tomar um lanche, explicar para essa pessoa que é muito inteligente, tá, olha, você gosta de música clássica de piano, mas existem outros instrumentos, existem outras músicas, outros estilos de música. Vamos perguntar qual estilo que ele gosta? Ah, eu gosto de rock. Vamos escutar um rock para ver a diferença de um e do outro, tal. Então, se a família não trouxer isso, naturalmente a criança não vai ter. Doutora Ana Paula Ferraldo é pediatra e eu gostaria de entrar num comportamento que está acontecendo. Eu entrevistei um psicólogo aqui uma vez e ele falou que o ideal era uma criança receber um celular depois dos 12 anos, mas a gente sabe que não é isso que acontece. Com certeza. Essa geração já nasce chipada e tem acesso à rede social bem Sim. antes. O que está acontecendo com essa geração que tem acesso tão cedo à rede social? Ansiedade, quais são os transtornos mentais? Hamilton, a gente poderia ficar aqui uma tarde inteira só conversando sobre as consequências do uso de celular para criança e adolescente. São inúmeros os trabalhos que trazem cada vez mais assim o quanto de prejuízo que isso está trazendo para essa geração. O que a gente tem de antemão? Né? A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela proíbe o uso de tela, qualquer tipo de tela, para crianças menores de 2 anos de idade. Não é à toa, ninguém sonhou com isso e falou assim, vou proibir até 2 anos de idade. Existe um porquê disso. Um bebezinho, ele nasce sem andar, sem falar, sem sustentar a cabecinha. Todas essas habilidades ele vai desenvolver no primeiro 1 ano e meio de idade. Até 1 ano e meio a criança tem que estar andando, correndo para lá e para cá. E entre 1 ano e 2 anos de idade é o desenvolvimento da fala. Então, são habilidades muito importantes para a vida inteira. Uma criança de 1 aninho, 10 meses, 1 ano e meio, seja qual for a faixa etária aí nesse meio até os 2 anos, que está na tela, e aqui eu levanto assim, uma questão que não interessa o que ela está vendo. Pode ser Peppa, pode ser Mozart para bebês, pode ser o que vocês, Mundo Bita, pode ser o que quiserem, tá? Não é o conteúdo que interessa. A criança que está na tela, ela não está fazendo contato visual com quem está ao redor dele. Muitas vezes você está falando com a criança, ela nem escuta o que você está falando com ela, porque ela está hipnotizada literalmente pelo que ela está vendo ali. Ela não está falando, ela não está conversando, ela não está trocando um brinquedo, empresta para mim, divide comigo, tal. Ela não está desenvolvendo nenhuma... Ela está isolada. Ela está isolada. Nenhuma dessas habilidades, inclusive a fala. Então, quais são alguns sinais precoces de autismo de uma criança bem pequenininha? Não fazer contato visual, você chamar e a criança não atender, não se interessar por brinquedos, atraso de fala. Então, você está querendo dizer, Ana Paula, que o uso de tela pode simular sinais de autismo em uma criança pequena? Pode. Tá?
pode levar a um comprometimento muito importante. Só que, geralmente, em uma idade tão pequena assim, a gente não sabe ainda se essa criança é autista ou não. E se for, vai piorar muito a evolução dela. Muito. Porque em uma fase que é para ela ter estímulo de olhar para o pai, olhar para a mãe, olhar para a avó, olhar para o cachorro, né? Empresta para mim, divide comigo, né? Ela não vai ter nenhum desse estímulo, cantar, falar, fazer gesto, imitar, né? Olha, dança igual a mãe está dançando, faz tchau, manda beijo. Ela não vai estar fazendo nada disso, ela vai estar simplesmente assistindo 500 vezes o mesmo videozinho o dia inteiro. Isso é uma coisa. Outra coisa, que aí é independente da criança ter essa idade ou não, tá? Eu vou dar um exemplo aqui que você viveu isso, né? O Hamilton, o pessoal que está nos ouvindo aqui. Eu fui uma criança que eu gostava muito de assistir o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, foi um seriado ali que marcou a nossa geração. E era bem educativo, né? E era uma delícia. Que horas que passava o Sítio do Pica-Pau Amarelo? Todos os dias, 5h30 da tarde, ou 6 horas da tarde. Tinha alguns episódios ainda que eram acho que às 11 da manhã. Eles intercalavam. Eu tinha que esperar o dia inteirinho para assistir às 5h30 da tarde o sítio. Se eu perdesse, se eu estivesse na escola, se eu tivesse ido para casa da minha avó, alguma coisa, eu ia ficar sem. Eu ia ter só no outro dia, 5h30 da tarde. Aquele episódio que estava passando era o único que eu tinha para assistir. Eu não podia trocar. Eu me lembro que uma época passou a historinha do Minotauro e eu morria de medo do Minotauro. O que acontecia? Tinha medo da Cuca. Tinha medo da Cuca. Então, assim, aparecia o Minotauro, eu me escondia atrás do sofá. Passava o Minotauro, eu voltava a assistir. Aparecia o Minotauro, eu me escondia. Mas isso, Hamilton, foi ensinando a gente a desenvolver tolerância à frustração. Eu não gosto tanto disso, mas é só isso que eu tenho para ver hoje. Foi ensinando a gente a desenvolver paciência, esperar, porque é só amanhã, 5h30 da tarde, que passa de novo. Hoje, essa geração assiste a hora que ela quiser, do jeito que ela quiser. Começa a musiquinha lá, não é a música que ele quer, ele clica 200 vezes ali em cima, já fica bravo, irritado, porque quer que mude para a próxima, quer que mude para outra. Nós não tivemos essa opção. Então, quando a gente fala, nossa, os adolescentes de hoje estão imediatistas, os adolescentes de hoje não têm paciência com nada, né? É por causa disso. Eles não foram ensinados a ter paciência com nada. Não foram treinados para isso, né? E as consequências, né, na vida adulta dessas crianças... Gravíssimo. Aliás, e outra, também queria que você falasse, essa baixa tolerância à frustração faz um adolescente terminar um namoro ou... Por qualquer coisa. Tomar um fora e se matar Exatamente. Se cortar, se matar, entrar em depressão. E outra coisa, como eles têm a satisfação do desejo, do prazer deles muito rápido, porque eu quero assistir o 5º episódio da série tal. Vou lá, coloco. Né? Você imagine, assim, antigamente quando a gente assistia novela, nossas mães, avós, tudo que assistiam novela. A novela acabava naquele auge, tinha que esperar até amanhã, 8 horas da noite, para continuar. Hoje, eles maratonam se abusar uma novela inteira em um final de semana. Né? Então, esse de não, eu não posso esperar, eu tenho que matar minha curiosidade, eu tenho que assistir só mais um episódio e tal, vai ensinando eles que o prazer deles tem que ser saciado imediatamente. Eu não consigo esperar até amanhã para ver o próximo episódio. E aí tudo vai perdendo gosto, né? E daí exatamente. E eles vão procurando coisas cada vez mais desafiadoras na busca desse prazer que é insaciável. Se você for levar em conta a rede social, é impossível você assistir todas as séries, todos os capítulos, todos os desenhos, tudo o que nós temos disponível hoje em dia, né? Então é um prazer insaciável que leva a uma busca louca por isso. Sem contar as consequências físicas, né? Porque uma criança que fica trancada, ela vai ser obesa, não vai fazer atividade física, que nem a gente não tinha o que fazer, jogar bola, jogar betes, outras obesidade, coisas. Dificuldade de coordenação motora, dificuldade de concentração, dificuldade com sono, né? A exposição de tela altera a produção de melatonina no nosso corpo, que é o hormônio que induz ao sono. Então a gente vê assim, não é raro de eu ver chegar no consultório adolescentes que varam a noite no computador, varam a noite. A mãe fala, nem sei que horas que foi dormir, doutora, como não sabe, né? E de quem que é a responsabilidade disso? É do pai e da mãe. Lamento muito, mas é. Se o pai e a mãe
não colocar um limite, não enxergar o problema que ele está causando no filho dele e não colocar regras, depois ele vai colher o fruto de tudo isso. O grande problema é que o pai e a mãe também estão em tela. O pai e a mãe estão assistindo série na Netflix, o pai e a mãe estão no Instagram, estão no TikTok, estão em rede social e nem sabe o que o filho está vendo, né? Eu vi um trabalho esses dias que 65% mais ou menos dos pais, pai e mãe, né, dos pais, dizem que tentam controlar o tempo de tela dos filhos em casa, mas não tem sucesso. Só que, por outro lado, quase 80% dos pais não limitaram o seu próprio uso de tela na frente dos filhos. Não dá exemplo, né? Então, e outra, se o pai e a mãe estão na tela, o filho vai ficar fazendo o quê? O pai e a mãe tem que brincar com o filho, tem que sentar no chão, tem que levar para correr no lajeado, tem que final de semana, tem que ir ali na ciclovia, andar de bicicleta, tem que bater corda no quintal para a criança pular, coisas que a gente fazia quando a gente era criança. Desenhar amarelinha no chão, brincar de stop, né, brincar de forca em casa. Existe um monte de jogo de tabuleiro, tudo. Hoje em dia as crianças nem sabem o que é isso. Por quê? Porque tem falta de presença mesmo do pai e da mãe, né? O pai e a mãe estão ali de corpo presente assistindo Netflix, mas tem falta da presença mesmo do pai e da mãe. Doutora Ana Paula Ferraldo, pediatra, eu ouvi uma amiga falar o seguinte, eu faço parte da última geração que temia perder o amor dos pais, por isso os obedecia, e passo a ser a primeira geração de mãe e pai que tem medo de perder o amor do filho e permite tudo. É por aí? Concordo. Eu concordo plenamente. Mas eu acho que assim, por que o pai e a mãe têm medo de perder o amor do filho? Porque não tem proximidade. Quando você tem intimidade com o seu filho, mesma coisa com o companheiro, mesma coisa eu com o Vicente, eu com o meu marido. Se a gente tem intimidade no sentido de relacionamento mesmo, de amor mesmo, de relacionamento, de sentimento um com o outro, e eu estiver passando por uma dificuldade, eu sei que ele não vai me abandonar por causa disso. Ele tem segurança em mim. Os pais hoje não têm essa intimidade com os filhos. O filho ficar trancado no quarto jogando videogame e varar a madrugada é normal. E não é normal, né? O filho tá lá, jogou videogame no sábado à tarde ali e tal, chama para jantar junto. Ah, mas ele não sai do quarto, já cansei de chamar. Pega o seu prato e vai comer no quarto junto com ele. Fala, filho, tá difícil de sair daqui? Isso orienta com crianças autistas. Às vezes eles não saem de dentro do quarto, é difícil. Então vamos nós no mundo dele. Porque é cômodo para os pais também, né? Exatamente, dá trabalho. Educar dá trabalho, ser companheiro de filho dá trabalho, estudar junto dá trabalho, acompanhar a escola dá trabalho, brincar junto, inventar brincadeira dá trabalho. E com a comodidade, entre aspas, do celular, de uma televisão, de uma Netflix, todo mundo acaba se acomodando. Eu vejo, assim, eu atendo crianças e adolescentes o dia inteiro, né? E hoje a minha especialidade é, a grande maioria... Até eu queria fazer uma pergunta. Pode falar. Criança e adolescente, eu gostaria que a senhora definisse, vai de que idade a que idade? Tá, criança é de quando nasce, né, recém-nascido ali, até mais ou menos 11, 12 anos de idade. Quando que começa a adolescência? Quando começa o desenvolvimento puberal. Então, começa a crescer pelos pubianos, começa o desenvolvimento de mama na menina. Quando a gente já tem um efeito dos hormônios sexuais, daí entra na fase da puberdade da adolescência. A adolescência alguns dizem que vai até 25? Vai até 24 anos de idade. Por que até 24, 25 anos de idade? Porque existe uma região no nosso cérebro, que é a região pré-frontal, é bem aqui na testa mesmo, que eu falo que é a região responsável pelo juízo. Tá? Essa região, ela começa a se desenvolver com 6 anos de idade. E ela vai até 24, 25 anos de idade. Então, o adolescente é aquela pessoa que está passando pelo processo de sair da infância e chegar na vida adulta. E esse processo termina com 24, 25 anos de idade. Por isso que o adolescente ainda é muito impulsivo. Por isso que precisa de supervisão de pai e mãe para adolescente. Essa história de que ele já é grandinho, ele já é responsável pelas coisas dele e tal. Adolescente faz primeiro e depois pensa nas consequências. Porque a região cerebral dele mesmo, anatômica mesmo dele, responsável pelo controle da impulsividade, ainda é imatura, ainda está em desenvolvimento. A gente vê uma sociedade também que está infantilizada, né? E a rede social não deixa de ser uma forma de fuga da realidade, né? Com certeza, com certeza. Na rede social você mostra o que você quer, não o que é de verdade, né?
Na rede social todo mundo é rico, todo mundo é bem-sucedido, todo mundo vive super bem com o marido. Nós tivemos recentemente aí a separação da Virgínia, que é uma super influencer aí, né? E que eu me lembro que no dia que ela anunciou a separação dela, eu tava no hospital e minha filha ligou pra mim, ela não mandou nem mensagem, ela ligou pra mim. E geralmente filho, quando liga, você fala, aconteceu alguma coisa, né? Eu tava no hospital, né? Atendi na hora, eu falei, o que foi? Mãe, você não sabe. A Virgínia largou do Zé Felipe, né? E a gente até achou na época ali que pudesse ser algum truque de marketing e tal, e na verdade não era. Então, o que eu penso? Passava a imagem de um casal lindo e maravilhoso, que era tudo às mil maravilhas, mas com certeza absoluta não era, porque senão não tinha chegado num estupim desse, né? Então, rede social ilude todo mundo e faz com que você se sinta sempre infeliz com a vida que você tem, porque você tem um parâmetro de comparação que, olha como que os médicos estão, eu não tô igual a eles. Olha, os médicos estão comprando uma Ferrari, eu não tenho Ferrari. Olha o jeito que tá. Mas na verdade o dia a dia deles ninguém sabe como é, né? Passa uma ilusão, na verdade, e faz as pessoas desejarem essa ilusão o tempo todo. Doutora, a entrevista é sensacional, mas eu vou fazer 2 perguntas. Primeiro, a gente vive uma sociedade doente? E segundo, a família é romantizada, idealizada, esse padrão que foi criado de, como tem uma música do Kid Abelha, a vida que me ensinaram como uma vida normal, estudar, trabalhar, ter filhos, família, coisa e tal. Essa questão, a sociedade está doente, piorou depois da pandemia, e essa questão da idealização da família, seja via religião ou os filmes de Hollywood, impactam a depressão, a ansiedade, os problemas mentais também? Sim, olha, da sociedade estar doente. Eu não acho que é o termo doente, eu acho que a sociedade está se perdendo, né? Eu acho que as pessoas, individualmente mesmo, estão se perdendo de quem realmente ela é, do que ela gosta. Será que ela não está se propondo a manter uma aparência, manter uma vida de aparências, porque nas redes sociais a regra é ditada que agora tem que ser assim. Eu acho que isso sim. Se perderam muitos valores, né? Que aí emenda com a segunda pergunta sua, a questão da família, tudo. Eu acho que existe um modelo, previamente aí, da sociedade determinado e tal, mas eu acho que a questão não é essa, da família ter pai, mãe, filhinho e toda a família viver feliz, igual aquela família de margarina. Não é isso, tá? O que a gente perdeu é todo mundo senta junto para comer. Pode estar só a mãe e o filho dentro de casa, mas na hora do almoço, na hora da janta. Ai, doutora, mas eu não almoço em casa, eu só janto em casa, então vai ser junto. O café da manhã, todo mundo sentar e comer. Pode morar só o pai e a criança em casa, ou um casal gay, ou né, gay, tanto masculino como feminino e tal, mas a família não é ter o protótipo que a sociedade estimula, mas ter os princípios familiares. De estar todo mundo junto, da gente ter o tempo junto, de você saber o que está se passando com seu filho está triste, não está chateado, não está, brigou com a namorada, brigou com o namorado, tem uma tendência à homossexualidade ou não. Se você perguntar para os pais hoje, eles não sabem. Por quê? Porque eles não olham para o filho, eles dão a comida. A comida está ali, cada um come a hora que quer, esquenta o prato no micro-ondas. Esse conceito de união familiar, seja 2 pais, 2 mães, um pai, uma mãe, mãe separada, pai separado, seja quem for, mas precisa existir para a criança crescer com segurança, sabendo que ela tem uma base sólida ali, que se por um acaso ela titubear na vida, perder um emprego, né, uma namorada largar um dia, tal, ele tem aonde ser acolhido, ele tem aonde se socorrer. Agora, se a criança não sente que tem essa base sólida com ele, esses percalços da vida que acontece com todo mundo, vai ser motivo dele se desesperar. Me surgiram aqui umas perguntas. Tem um movimento aí mostrando a realidade da maternidade, porque a maternidade durante muitos anos foi uma coisa idealizada, principalmente colocando a imagem de Nossa Senhora, a mãe aceita tudo. E que foi uma mãe que sofreu absurdamente. Não, Nossa Senhora, assim, coitada de Nossa Senhora. Mas não, né, dá para tornar um de ideal jeito nenhum, pessoas de jeito normais. nenhum. É. Aí esse movimento é positivo ou muita gente ainda se ilude? Você mãe não vai dar trabalho. Eu acho que o movimento é super positivo, tá? Principalmente existe um movimento muito forte das mães atípicas, que têm filhos com algum tipo de deficiência. A gente tem a ideia de que mãe atípica é mãe de autista. E não é. Qualquer pessoa que tem um filho com paralisia cerebral, com autismo, com TDAH, com deficiência intelectual, com altas habilidades,
né, um filho com dislexia, que tenha uma malformação física mesmo, paraplégico, tudo, é uma mãe atípica. E requer muito cuidado uma criança dessa, né? Mas a maternidade, de um modo geral, e hoje, por que eu acho que veio esse movimento à tona, essa consciência à tona? Porque a mulher também trabalha fora. Então, a mulher de 30 anos atrás, 50 anos atrás, eram raras as mulheres que trabalhavam fora. A grande maioria se dedica, a profissão delas era ser mãe e ser esposa, né? Então, não tinha muito o que reivindicar. Quando a mulher vai para o mercado de trabalho, sobra pouco tempo para ela ser mãe. E daí vem a sobrecarga, porque ela trabalhando fora ou não, as obrigações, vamos fazer bem entre aspas, assim, as obrigações, o papel de mãe, ela precisa desenvolver de um jeito ou de outro. A criança vai chorar, vai requerer, a criança vai ficar doente, ela vai ter que estar presente, tem que ver prova de escola, tem que ver tarefa de escola, tudo. E ela traz esse questionamento de por que eu tenho que carregar um fardo tão grande assim. Mas eu acho que isso também vem muito de encontro da consciência da paternidade. A gente fala muito da mãe, que a mãe é sobrecarregada, que a mãe se desdobra, mas a gente fala muito pouco dos pais, do papel de ser pai, do papel de ser um marido, do papel de ver a sua mulher sobrecarregada e oferecer ajuda, estar lá pronto para dividir isso com ela, né? Eu acho que junto com esse movimento de não romantizar a maternidade, eu acho que nós temos que trazer sim um movimento de consciência de paternidade. Só uma curiosidade, Hamilton, né? Não sei se você tem essa noção, mas quando a gente dá o diagnóstico de autismo para uma criança, em um ano, 80% dos casais se divorciam, porque o pai vai embora. 80%, não é 2, 3. 20% o pai fica para encarar, porque não é fácil, é uma criança que chora a noite inteira, é uma criança que precisa de muita terapia, que tem muito custo. A mulher vai ter que se dedicar muito pro filho, porque é um filho que consome muito tempo dela, não vai ter tanto tempo para ficar agradando o marido, disponível pro marido a hora que ele quer, e o marido arruma outra e vai embora, simplesmente assim, né? E a mãe não tem essa opção, né? Então eu acho que é importante o não romantizar a maternidade, mas é muito mais importante a gente trazer a responsabilidade da paternidade. Quando a mulher sabe que tem um marido firme do lado dela, a família vai embora, a família evolui super bem. Doutora Ana Paula Ferraldo, realmente daria um programa inteiro ou 2, 3. Agradeço demais a sua presença, sucesso para o seu livro Santo de Casa Faz Milagre, Criança Autista, e fica o convite para voltar mais vezes. Eu volto sempre que vocês quiserem, viu? Estou à disposição, eu adoro trazer informação para a população, faço bastante palestra gratuita, tudo, o que eu puder trazer de conhecimento para ajudar as pessoas, estou aqui à disposição. Agradeço a oportunidade, obrigado, viu? Muito obrigada.